Agora entramos no mês de fevereiro, vamos para a segunda porta, que é assim declara aquele que é santo e verdadeiro. Então é a porta da verdade. Temos que entrar pela porta da verdade. E hoje eu quero tratar sobre o que é a verdade. Amém? O que é a verdade? No texto de João 8:22, vocês podem também marcar na sua Bíblia, ler, está escrito: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Um versículo muito usado aí, né? Foi levantada a bola nos últimos anos, mas esse versículo, e foi muito distorcido também, mas esse versículo, ele fala daquilo que Jesus está dizendo: vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão se permanecerem na palavra, no ensino, nas escrituras, e conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar do mundo, da carne, do diabo e do pecado. Amém? Que estava antes de Cristo, sem Cristo, faz parte do nosso DNA. Mas com Cristo, nós nascemos de novo. Amém, igreja? Amém? E Cristo nos libertou. Então, o texto que eu vou ler está em João 18:33. João 18, abram aí a Bíblia, nós vamos ler juntos, você vai ficar de pé para ler, reverência a palavra, esse texto, que está no versículo 33 a 38, ali quando Jesus é levado a Pilatos. Então, amém? Podemos ler? Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então, você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Senhor, que venha espírito de revelação sobre cada um dos teus filhos esta manhã, sobre nós, porque sem ti nós não podemos compreender profundamente e nada podemos fazer. Cumpra-se em tudo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. O que é a verdade? Pergunta feita, pergunta pelo célebre Pilatos, né? Que fez essa pergunta. O que é a verdade? A verdade, eu tirei os pontos aqui para que a gente pudesse meditar sobre o assunto. A verdade é tudo que sai da rocha. Amém. Tudo que sai da rocha. Amém. Verdade. Tudo que está em Deus e vem dele. Amém. E a verdade é a própria essência de Deus. Amém? A verdade é a própria essência de Deus. Então veja que a verdade
é a vontade explícita de Deus. Clara. Manifesta na sua lei, na palavra, na instrução. Deus deu a lei, não foi? Escreveu a lei, deu a lei ao povo, para que vivesse por ela. E este povo deveria manifestar na sua vida a lei de Deus, para que fosse um testemunho ao mundo. E a Bíblia nos diz que a lei, que é a verdade, ela vem para afiltrar ou avolumar ou fazer aparecer o pecado que estava em nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que nós precisávamos de um Salvador, porque por nós mesmos não poderíamos cumprir a lei. Por isso que lá no Antigo Testamento nós vemos o povo todo o tempo levando um sacrifício para expiar o pecado. Porque eles tropeçavam na lei. Porque tropeçar na lei é desobedecer a desobediência. A desobediência, falando de outra maneira, é o tropeço. O nosso tropeço é desobedecer a verdade. É desobedecer a lei. Então, eles tinham que levar o sacrifício, derramar o sangue, passar para aquele animal a sua culpa, e o sangue daquele animal era o meio de expiação do pecado do homem. Então, imagina que todos os dias eles tinham que ter um animal para levar. Por quê? Porque todos os dias pecamos. Certo? Porque nós pecamos por pensamentos, por sentimentos. Só que naquele tempo, né, ele era flagrado. Era aquilo que se pegava em flagrante pecado. Por exemplo, o adultério. O adultério, ele era punido quando era pego em flagrante. Certo? Alguém pegava, né, que estava adulterando. Mas quando Jesus veio, então Jesus disse, vocês têm na lei, né, que o adultério vai ser punido com morte. Mas eu digo a vocês que aquele que olhou para uma mulher com um olhar impuro já adulterou com ela. Na verdade, Jesus foi mais rígido com o pecado. Porque ele está tratando, Deus tratou conosco com o nosso DNA. Ele tratou conosco com as inclinações que vêm nos pensamentos, nos sentimentos, as vontades, né? Aquilo que somos atraídos pela nossa carne. E o que ali no Antigo Testamento a lei mostrou, que sem um Salvador, nós não temos condições de nos libertar do pecado e cumprir a lei de Deus. Andar na verdade. Porque o pecado nos fez mergulhar no engano, na mentira. A nossa vida sem Deus é uma mentira. No mundo não há verdade, só há mentira. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a verdade é o quê? A vontade explícita de Deus, que ele manifestou na sua lei, manifestou na sua instrução. Então, nós temos aqui o exemplo de Davi. Em Atos 13, 22, está escrito: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Certo? 1 Samuel 13, 14 diz: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração,
e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Por quê? Falando para Saul, você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Deus levantou Saul, levantou Davi, porque Saul não guardou as ordenanças de Deus, aquilo que Deus mandou ele como rei fazer. Sim, porque o profeta falava e era para cumprir. E ele não pôde cumprir. Isso é a vontade explícita de Deus. E Deus tratou conosco de uma forma muito mais profunda. Por quê? Porque escreveu aquela lei, a sua lei, aonde? No nosso coração. Ele tirou da pedra e escreveu no coração de todo aquele que crê. Ele tirou da palavra e escreveu essa lei no nosso coração. Amém? Então, quando nós olhamos a palavra, se você tem um coração segundo o coração de Deus, ela vai fazer todo sentido na sua vida. Porque você vai agasalhar esta semente. Você pode estar lá andando. Mas o dia que você ouvir a palavra de Deus, a instrução de Deus, vai acender dentro de você o desejo por Ele. Amém? Deus passa por toda a terra procurando um coração que seja totalmente dele. Então, pode alguém, como eu, que estava lá no mundo, mas estava buscando a verdade. Estava buscando a verdade. Você estava buscando a verdade. Muitos estão buscando a verdade. E muitos inventam que encontraram até, né? Mas quando Deus encontra um coração disponível, sincero, segundo o coração de Deus, a verdade se instala. Quando ele enviou os discípulos, ele falou assim, ó, você vai entrar numa casa. Toda a casa que você entrar, se você encontrar um homem de paz, a paz vai repousar sobre aquela casa. Mas se não tiver, então vocês vão sair e a paz vai junto. Mas como assim um homem de paz? Se eles estavam pregando o evangelho? É o coração. É o coração. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem é que conhece o nosso coração? O Senhor. O nosso coração estava preso no pecado. Estávamos presos, aguilhoados, perdidos. Mas Deus passa por toda a terra procurando um coração que seja totalmente dele. Que seja inclinado, que esteja clamando. Quando eu oro aqui, para que nós possamos alcançar as pessoas, eu peço, Senhor, leva-nos aquele que está chorando, que está sofrendo, que está clamando. Porque tem muitas pessoas que estão clamando por uma intervenção de Deus. Elas não conhecem nada do Evangelho. Mas elas estão clamando por uma intervenção de Deus. Elas querem Deus. Existe um vazio no coração do homem que ninguém pode preencher. Um vazio que ninguém pode preencher. E esse vazio só pode ser preenchido quando se encontra o Salvador. Amém? Por quê? Porque ele é a verdade. Por causa da verdade. Nós estamos mergulhados no mundo de mentira, de engano, hoje com uma palavrinha mais espertinha, fake news. E o engano está no coração do homem. Quem é que pode tirar esse engano do coração do homem? Jesus. Só Jesus entrando, o engano vai embora. Só o Espírito habitando e nos conduzindo a toda verdade. Então, a verdade é a vontade explícita de Deus que foi manifestada na pessoa de Jesus.
E ele mesmo disse, eu sou a verdade. Amém? Manifestada em Jesus. Então, as Escrituras, elas falam em obediência à palavra de Deus. Se obedecerdes, comerás o melhor desta terra. Se não obedecerdes, olha, muitas coisas virão sobre você. Está lá em Deuteronômio 7, vocês vão ler. E Jesus disse, se vocês, olha, aqui. Eu li aqui, ó. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Esse permanecerem é obedecerem. Se a minha palavra estiver em vocês, se você levar a sério, se você obedecer, se ela for encarnada em você, verdadeiramente você será meu discípulo. Então, as Escrituras falam em obediência à palavra de Deus. E diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso Deus falou, o profeta Samuel falou para Saul. Ah, mas eu peguei todos os animais lá do povo que nós ganhamos, mas Deus falou para destruir tudo. Não, mas eu peguei o melhor dele, o melhor do rebanho, para trazer e sacrificar ao Senhor. Então Samuel falou para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. E ali estava você achou o melhor, você achou que isso era o melhor, mas Deus falou outra coisa. Deus falou que isso não era agradável a ele, era para destruir. Saul pegou o melhor para sacrificar a Deus. Ele achou que era o melhor caminho, mas Deus disse, destrói tudo. Ele tomou outro caminho. E então Samuel disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? Então, a verdade, terceiro ponto, se materializou em quem? Acabei de falar. Jesus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade encarnada. Jesus cumpriu toda a lei. Amém? Jesus obedeceu inteiramente. Deus materializou a verdade na existência humana. Amém, aleluia. Deus materializou a sua instrução, a sua verdade. Trouxe à existência humana o que era impossível. Nós vimos em Jesus, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Nós vimos a sua glória. Então ele materializou a verdade na existência humana, na pessoa de Jesus. E isso é tremendo, porque abriu caminho para todos nós. Né? Abriu caminho para todos nós. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a redenção de toda a humanidade. Entra por mim, porque esse caminho Jesus abriu. E a verdade, ela é revelada pela obediência. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, serão meus discípulos. Se obedecerdes a minha palavra, serão meus discípulos. Jesus trouxe uma advertência. Naquele dia, vocês me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, expulsei demônios, preguei. E Jesus vai olhar e dizer, mas por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Que é que a palavra permaneça em vocês. É isso que eu mandei. Andem na minha. Andem na minha lei. Andem nos meus estatutos. Andem nos meus ensinos.
Amém? Então a verdade se manifesta libertadora. Glória a Deus. A obediência, então, a verdade é revelada pela obediência e ela então se manifesta de fato libertadora. Jesus é o libertador. Glória a Deus. Amém? A palavra é quem liberta. Nós fizemos muitas libertações, né? Muitas pessoas vieram e fizemos muitas ministrações de libertação. E naquele momento, todas as reivindicações foram quebradas, as pessoas ficaram libertas e aqueles mudaram de vida. E aqueles demônios foram embora. Mas se não permanecerem na palavra, aquela libertação não vai perdurar. Porque quem liberta para permanecer liberto é Jesus. É permanecer na palavra, é permanecer em Jesus. É isso que liberta. Não é permanecer, você não estou na igreja, estou indo, não é isso, não. É permanecer na palavra de Deus. É moldar a sua vida à palavra de Deus. É se conformar, entrar na forma da palavra de Deus, da instrução de Deus. Amém? Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Ele é o nosso padrão. E se estamos dispostos a obedecer aos preceitos de Deus, nós seremos chamados um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Pela disposição de obedecer. Claro, nós andamos nesse mundo numa carne que não se converte. Somos passíveis de quedas, certo? Nós caímos, somos passíveis de queda. Mas nós temos agora uma disposição de obedecer. E temos o sangue de Jesus, que fala ao nosso favor. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. E nós achamos lugar de arrependimento. Feliz o homem e a mulher que acham lugar de arrependimento. Que não deixam o seu coração ficar endurecido. Não deixam a sua mente ficar cauterizada. E acham um lugar de arrependimento. E lutam contra o pecado. Amém? Então, a pergunta é: o quanto estamos dispostos a nos render em obediência, deixando nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, o quanto você está disposto a isso? O quanto você está disposto a fazer a vontade de Deus? Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, filho, né? Mulher, marido, por amor de mim, não é digno de mim. O que ele estava fazendo? Destruindo casamentos? Destruindo lares? Não. Dizendo que toda a sua força, expectativa, salvação está em Jesus, está em Deus. E a ele é o único digno de adoração. E ele não divide a sua glória com ninguém. E se estamos presos de alguma maneira a pessoas ou a coisas, nós não temos disposição de nos render. Essa disposição ele não vai achar em nós. Por isso a pergunta que se levanta hoje é: o quanto você está disposto a se render? O quanto você tem se rendido? E se render não é estar numa assistência no culto ou estar no meio de um louvor. Não, se render é todos os dias. Amém. É em toda a sua vida, é em todas as suas relações, é em seu trabalho, em tudo quanto você faz. Qual é a vontade de Deus? Ele disse que o Espírito nos guiaria toda a verdade. Então, você tem que estar ligadinho no Espírito de Deus, te conduzindo, linkado no céu. Por quê?
Porque a palavra nos garante que se desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós vamos ouvir uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós não estamos sozinhos. Amém? Ele vai adiante, por trás, ele nos cerca de um lado, de outro. Se não formos um coração, deixarmos endurecer, quisermos fazer a nossa vontade, com teimosias, nós vamos ouvir sim a voz do Senhor. E o nosso caminho vai ser aplainado na nossa frente. E as montanhas vão cair, e o gigante vai cair, e o inimigo vai sair da frente, porque não pode prevalecer contra o Deus maior que está em nós. Amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será por nós? é isso aí. Não é um chavão, é palavra. Amém. Não pode ser dito como um chavão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tua vida está toda lá, ó, fazendo a sua própria vontade. Não é isso, não. Não. É a vontade de Deus, explícita e manifesta na nossa caminhada. Com Deus nos conduzindo pelo Espírito a toda verdade. E um coração disposto a obedecer. Amém? A sua palavra. Fazer a vontade de Deus revela a verdade. Amém? E essa verdade que está em Deus nos liberta. A verdade libertou todo o meu ser. É isso que nós cantamos. A verdade libertou todo o nosso ser. Liberta tudo, nosso espírito, alma e corpo. Mente, consciente, inconsciente, memória, tudo que está lá, que você nem sabe, que veio lá da sua infância, tudo que te marcou, tudo que colocou um botão, um start indevido, pois a verdade nos liberta. Esse é o processo da santificação que nós falamos em janeiro. Qual era o processo? É a verdade. A verdade liberta todo o nosso ser de todo engano. Olha, quinto ponto. Nós nascemos e vivemos num mundo fundamentado na mentira e no engano. O mundo, preste atenção no que eu estou dizendo. O mundo é fundamentado. Não só está, ele é fundamentado na mentira e no engano. Jesus disse: vem aí o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim, porque ele é pai da mentira, e eu sou a verdade. Amém? Então ele estava dizendo: o mundo está fundamentado na mentira e no engano. Não há verdade no mundo. Não há verdade no mundo. Só tem um povo que detém a verdade, que tem a verdade e se torna a verdade. É o povo de Deus. São os que têm Cristo, que é a verdade. Só se encontra a verdade em Jesus. Em mais nenhum lugar no mundo. Nas filosofias, nos conceitos, nada. Tudo é busca pela verdade. Né? Tudo é. A busca pela verdade no mundo, porque há uma busca pela verdade. Foi isso que eu falei. Fomos separados do nosso Criador, um fosso profundo. E queremos fazer um caminho de volta, porque é só isso que pode nos satisfazer. Essa comunhão com Deus. Amém. Porque fomos criados para essa comunhão. Amém. Mas, ainda que o mundo não tem, quem está lá do outro lado, como você e eu estivemos, eu catava a verdade para todo lugar. Lia livros daqui e dali, ouvia muitas coisas, buscando o quê? A verdade, buscando satisfação interior.
Porque só a verdade pode nos satisfazer. Nos satisfazer. Então, tudo que se faz no mundo é uma busca interminável pela verdade. A busca pela verdade no mundo sempre aponta para quem? Nós mesmos. Olha, ver se não é. As ciências, né? As ciências, a medicina, as artes, todo e qualquer desenvolvimento aponta para quem? Para nós mesmos, porque estamos separados de Deus. Nós queremos o nosso bem-estar. Nós queremos achar isso. Queremos vencer as doenças, queremos vencer as inquietações da alma, né? Nós queremos conforto, nós queremos justiça no mundo, nós queremos desenvolver os pensamentos, os sentimentos, as justificativas, achar caminhos para que haja paz no mundo, né? Caminhos que às vezes a paz, você não pode ter paz se não tiver guerra. Olha só que o mundo é. Então, todo desenvolvimento, toda busca pela verdade, a verdade do corpo humano, como ele funciona, né? E tudo que você vê vai apontar para o nosso bem-estar. E não vai achar. Quando acha uma coisa, acontece outra. Não é isso? Quando uma doença é erradicada, lá na frente ela começa a voltar. E vai isso aí como Eclesiastes. O vento vai, o vento volta, o que foi, o que será, já foi, aquela confusão de que sempre estamos rodando. Para mim, parece que a gente roda assim em círculo, sabe? Aí o que você descobre, o que os homens descobrem, e aí é uma coisa boa, mas leva consigo um ônus pesado. Tudo que é bom carrega o mal. Por quê? Porque na árvore do bem e do mal, na árvore do conhecimento do bem e do mal, está na mesma raiz do bem e do mal. O bem e o mal estão na mesma raiz dessa árvore. Então, tudo que você pensa para o bem, também tem sua escapadela para o mal. Ninguém inventou a pólvora para o mal. Inventou para o bem. Mas olha aí, as armas que matam as pessoas. É assim. E toda essa busca pela verdade no mundo, sem Deus, para sair do engano, para sair da mentira, são paliativos, mas sempre são voltados para nós mesmos. Se o mundo levantasse o seu olhar e buscasse a verdade em Deus, o que não vai acontecer no mundo vai acontecer com cada um. Certo? Com cada povo que o evangelho for chegando. Aí encontrar. Cada um que levanta os olhos para Deus, buscando a Ele, encontra a verdade. Amém. Amém. Encontra descanso para a sua alma. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O mundo é uma canseira só. Essa vida é uma canseira só. Quando você pensa que resolveu um negócio, já vem outro. É complicado, gente. É complicado. É uma canseira. Mas quando nós encontramos o Senhor, então nós temos plenitude na nossa alma, satisfação profunda, a alegria da salvação, paz que não é como o mundo dá, mas é Cristo quem dá. Em qualquer circunstância, está aí, ali, ó. Eu faço assim e fico meio zonza, mas está aqui adorando a Deus. Já orei ali por ela. Ela foi lá no médico e fez tomografia, não deu nada, graças a Deus. Amém? Mas só Ele pode nos tirar de todos esses chamarizes do mundo para hoje, domingo, pela manhã, estarmos aqui só para adorar. E ouvir a palavra. Estar aqui num ambiente mais simples, mas com a presença do Criador. Amém? Com a direção do Espírito Santo. Não há tesouro maior do que isso. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele é o nosso alívio, nosso socorro, nosso refúgio.
nossa vitória. Amém. Nele nós podemos vencer todas as coisas em nome de Jesus. Aleluia. Então, as coisas do mundo apontam para o desejo do autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos. Satisfazer as nossas necessidades. Preservar nossas relações e com o que nos serve. Busca-se respostas, bem-estar e prazer. Acha? Não. Não acha. Não acha respostas, não acha bem-estar, não acha prazer. Ainda a pergunta se levanta. De onde eu vim? Para onde vou? Quem sou eu? Desde o princípio. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É a advertência: não amem o mundo. Não amem o mundo, porque no mundo há mentira, não há verdade. Nada nos leva para mais longe da verdade do que o amor do mundo. O amor pelo mundo. Nós vamos nos afastando da verdade, porque amamos o mundo. Se amamos o mundo, que é a expressão de tudo que se encontra no coração do homem na sua queda. O mundo é a expressão de tudo o que se encontra no coração do homem. Tudo que você vê expresso aí no mundo, saiu do coração do próprio homem. Então, concluindo, nós voltamos à questão. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. E Pilatos disse: o que é a verdade? Eu fico bem impressionada com isso, que ele estava diante da verdade e não viu. Então, a verdade só pode ser encontrada por uma revelação de Jesus a nós. Amém? Só por revelação você encontra a verdade. Todo mundo busca a verdade, mas não vai encontrar, porque a verdade está em Cristo, e Cristo é revelado pelo Pai ao nosso coração. O mundo, a humanidade, não tem nenhuma chance de encontrar ou produzir a verdade. Coloca isso na sua mente, para você saber, e nem discernir por si mesmo na sua busca. E, sendo a verdade a instrução de Deus manifesta ao povo de Israel, por que eles não puderam viver nela? Se Deus explicitou, falou. Resposta: por causa do pecado. Instaurado no homem pela desobediência no coração. Da onde Cristo nos tirou. Amém? A cruz nos libertou. Amém. Glória a Deus. Ali na cruz nós fomos livres do pecado. Amém. Pago o preço. Livres do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Vencemos o pecado. Amém, Senhor. O poder do pecado. Amém, Jesus. Amém. Por isso Deus enviou o libertador. E o libertador é Jesus, que é a personificação da verdade. Amém? Então, Jesus é o Salvador. É o Salvador que nos justificou perante o tribunal eterno. Para quê? Para que, olhando para Ele, nós andemos na verdade. Amém? Entendeu? Ele é a personificação da verdade para que nós conheçamos a verdade e nós andemos na verdade. E essa instrução seja personificada em nós também. Glória a Deus. Ele carrega em si mesmo a instrução, a lei de Deus, que foi ratificada pela sua vida de obediência. Não se achou nenhuma palavra torpe na sua boca, nenhum dolo, nada que pudesse condená-lo. Então, ele disse: eu faço o que vejo o Pai fazer. E eu falo o que vejo o Pai falar. Provérbios 6:23.
diz, porque o mandamento é lâmpada, que é a lei, o mandamento é lâmpada, e a instrução, que é a lei, é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. João 14, 6, repetindo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o testemunho, a sua vida é o testemunho, ele é a porta e ele é o caminho que devemos seguir. Ele é a verdade e a vida. Ele é a luz e a certeza da vitória. Jesus nasceu no mundo, mas ele ressuscitou. Ele venceu o mundo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele destruiu a mentira. Ele vive. Ele vive. E ele denunciou a mentira. Ele denunciou. A vida dele é uma denúncia. A mentira. E a verdade triunfou e sempre vai triunfar. Em nossa vida, no mundo e em nossas relações. Porque a verdade vos liberta. Amém? Essa é a verdade. É a verdade ampliada. Porque quando a gente, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, né? Mas essa é a verdade ampliada. Instrução, lei, luz, né? Permanência. Entenda a vontade explícita de Deus. Então, essa é a pergunta. Estamos dispostos a andar na verdade? Amém? Estamos dispostos a abandonar nossas inclinações e andar na verdade? Entender que Deus tem um caminho. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Amém, irmão? Essa é as questões que o próprio Yahvé está levantando para nós hoje, quando ele fala da porta da verdade. Primeiro a porta da santidade, depois a porta da verdade. E agora nós vamos fazer algo diferente, eu não vou só orar por você. Eu quero aqui propor que você ore, nós vamos orar uns pelos outros, para que Deus possa, de fato, nos conduzir, nos ensinar pelo Espírito, a que nós sejamos esta verdade. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e ele falou, vocês são a luz do mundo, ele estava falando que a instrução se via nele, agora a instrução se verá em nós. Amém? A nossa vida ela tem que ser moldada à palavra de Deus. As arestas precisam ser cortadas. Nós não somos luz instantaneamente. Viemos para Jesus, agora eu sou a luz do mundo. Não. Nós somos luzes se andamos como Jesus. Se agora fazemos o que ele falou, né? Se falamos o que ele falou, ou se fazemos aquilo que ele fez. Por isso ele disse, vocês serão meus discípulos, se permanecerem na instrução, na palavra, se permanecerem em mim. Jesus disse, a Bíblia diz, Jesus é o verbo vivo, a palavra encarnada, a instrução. E nós temos que agora caminhar como Jesus, se queremos ser a luz de fato. Amém?